Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das operações de espionagem cibernética mais vastas e, olha, preocupantes que já foram descobertas. O nome é Salt Typhoon. Isso aí. E a gente está falando de informações que vieram de investigações, né? Coisa séria, conduzida pelos Estados Unidos e vários países aliados. Reino Unido, Alemanha, Japão, Canadá, muitos foram alvos. Uma lista grande e a investigação em si, bom, levou mais de um ano só para mapear o que estava acontecendo, né? Exato. Então o objetivo aqui é tentar entender a dimensão real dessa operação toda. Quais foram as táticas, quem eram os alvos e, principalmente, o que essa demonstração de força cibernética significa para o mundo hoje. Bom, vamos tentar desembrulhar essa história. Com certeza. E é fundamental a gente entender logo de cara que, olha, não foi um ataque isolado, um evento único. As fontes descrevem uma campanha, assim, muito meticulosa. Anos, né? Anos, talvez desde 2019, sabe? Se infiltrando quietinho em redes de infraestrutura crítica no mundo todo. A paciência, o alcance, nossa, são impressionantes. Sugere um investimento pesado, um planejamento de longo prazo. Vamos começar então pela escala, porque os números são de cair o queixo. Tem indicações de que dados de, praticamente todo mundo nos Estados Unidos podem ter sido acessados. Comprometidos de alguma forma. É muita gente. Muita gente. E as autoridades, tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido, classificaram a abordagem como sem restrições. Indiscriminada mesmo. Parece uma rede de arrasto digital gigante. Exatamente. Para dar uma noção da gravidade, o Brett Letterman, que é um diretor assistente adjunto do FBI para a área cibernética, ele chegou a dizer que o Salt Typhoon foi uma das mais sérias e extensas violações de espionagem cibernética que os EUA já viram. Uau! Mas o que chama muito a atenção é a amplitude geográfica. Não ficou só nos Estados Unidos. Redes em mais de 80 países foram atingidas. 80! E as investigações viram interesse em mais de 600 empresas pelo mundo. É uma teia global mesmo. Isso levanta uma questão, né? Se foi tão indiscriminado assim, mesmo que o foco fosse em alvos mais estratégicos, o que aconteceu com os dados das pessoas comuns que foram pegos nessa varredura toda? É um ponto-chave. A principal hipótese, olha, não é que eles queriam roubar a identidade para fazer fraude, sabe? Como a gente vê em outros ataques. Ah, entendi. Não era esse o foco. Não. A coleta em massa desses dados de comunicação, metadados, mesmo de gente comum, serve para a inteligência de um jeito mais amplo. Mapear redes sociais, identificar contatos de alvos importantes, entender padrões de comunicação em grande escala. Entendi. Sim, sim. Mesmo o dado que parece pequeno, em volume. Exato. Em volume, revela muito sobre uma sociedade, seus pontos fracos, suas conexões. E quem está por trás disso? A investigação aponta para um grupo específico, o tal Salt Typhoon. O nome é tanto da operação quanto do grupo, né? Isso mesmo. E as acusações sobre quem eles são, bom, são bem diretas. Várias fontes de inteligência, investigações forenses, ligam o Salt Typhoon a elementos dentro das agências de inteligência da China, militares e civis, aquelas que atuam fora do país. Não seriam hackers agindo sozinhos, entende? Tem até empresa envolvida, né? Dando suporte. Sim, mencionaram 3 empresas de tecnologia chinesas, acusadas de apoiar a operação, fornecendo produtos ou serviços para os serviços de inteligência. São a Sichuan Juxin Hou Network Technology. Essa já tinha sido sancionada antes, né? Por causa do Salt Typhoon mesmo. Exatamente, bem lembrado. E também a Beijing Huanyu Changqiong Information Technology e a Sichuan Zixin Huijie Network Technology. A alegação é que elas funcionaram como fachada ou fornecedoras para essas atividades do Estado. Isso reforça a ideia de algo bem coordenado, com estrutura. E como você disse, não foi rápido. Durou anos, desde 2019, pelo menos. Mas assim, como eles conseguiram ficar escondidos tanto tempo em tantos lugares? Aí entram as táticas. E, de novo, a paciência foi chave. Eles foram silenciosos, a estratégia principal foi se infiltrar em alvos que são nós de comunicação, sabe? Infraestrutura mesmo. Tipo, Grandes empresas de telecomunicação,
provedores de internet, redes de hospedagem de dados, mas também órgãos do governo, infraestrutura militar, até serviços de transporte. E o método para entrar, muitas vezes explorando falhas que já eram conhecidas, mas que ninguém tinha corrigido ainda, em roteadores, firewalls. Falhas que estavam lá dando sopa. Pois é. E uma vez lá dentro, eles usavam o que a gente chama de movimento lateral. Movimento lateral, o que é isso exatamente nesse contexto de cyberataque? Basicamente, é assim. Depois de comprometer um ponto inicial, tipo um servidor mais fácil de invadir, os atacantes usam esse acesso para ir para outras partes da rede, procurando sistemas mais importantes, dados mais valiosos. Ah, como entrar por uma janela aberta e depois procurar a chave da casa lá dentro. Perfeito. É isso. E no caso do Salt Typhoon, eles foram mestres em se mover quietinhos dentro das redes. Muitas vezes usando credenciais roubadas que pareciam legítimas ou ferramentas que já existiam no sistema para não chamar atenção. Isso permitiu que ficassem lá por anos. Uma infiltração tão profunda, duradoura. E aí vem a pergunta central, para quê? Qual era o objetivo final de coletar tanto dado, especialmente de comunicação? Olha, as investigações sugerem que o grande prêmio era roubar informações sensíveis que dessem uma vantagem estratégica para a China no cenário global. O foco específico parece ter sido em registros detalhados de chamadas. Quem ligou para quem, quando, quanto tempo, esse tipo de coisa. Exato. E outros dados de comunicação, metadados associados, não necessariamente o conteúdo da conversa em si, mas o padrão, o fluxo da comunicação. E por que esses metadados são tão valiosos assim? Parece menos direto, né? Ah, mas se a gente conecta isso com o quadro geral da inteligência, ter um banco de dados gigante com registros de comunicação do mundo todo permitiria à inteligência chinesa rastrear, assim, com uma precisão assustadora, as comunicações e talvez até os movimentos de alvos específicos, em qualquer lugar do mundo. Que tipo de alvos? Pensa em políticos, diplomatas, espiões de outros países, jornalistas investigativos, ativistas, dissidentes, qualquer pessoa que eles considerem de interesse. É como construir um mapa vivo das redes de influência, dos contatos, das atividades dos adversários ou de quem eles querem vigiar. Permite antecipar movimentos, identificar fontes, mapear redes de oposição. É muito poder. E as fontes dizem que eles miraram bem alto mesmo. Figuras políticas importantes. Sim, esse é um dos pontos mais ousados que as investigações revelaram. Durante a campanha eleitoral americana do ano passado, telefones usados por figuras políticas de primeiríssimo escalão, incluindo o então candidato e agora presidente Donald Trump. O próprio Trump. Ele mesmo. E também o vice-presidente J.D. Vance. Os telefones deles teriam sido alvos específicos dessa coleta de dados. Isso mostra não só a ambição, mas o nível de acesso que eles buscavam ou talvez até conseguiram dentro das redes de telecomunicação. Mirar na comunicação de líderes desse nível é espionagem de altíssimo impacto geopolítico. Todo esse cenário, a escala, a sofisticação, a paciência, os alvos, parece indicar uma mudança, né? Uma evolução nas capacidades cibernéticas que atribuem à China. Sem dúvida. Esse é um ponto que os analistas de segurança têm batido muito na tecla. Se a gente voltar uns 10 anos, a percepção geral no Ocidente era que as operações chinesas, embora ativas, eram, digamos, mais barulhentas, focadas mais em roubo de propriedade intelectual, segredos comerciais ou coleta de dados pessoais para inteligência mais básica. E as técnicas eram vistas como menos refinadas, talvez. Exato. Às vezes eram vistas como menos sofisticadas que as de outros países. Mas o Salt Typhoon representa um salto em sofisticação, em furtividade, em coordenação estratégica. É outro nível. Outro nível, a capacidade de ficar escondido por anos em redes complexas, a escolha dos alvos de infraestrutura crítica, a integração com objetivos de inteligência de longo prazo, tudo isso aponta para uma maturidade operacional muito maior.
A Jennifer Eubank, que foi diretora adjunta de inovação digital na CIA, ela chegou a dizer que essa operação marca um novo capítulo nas capacidades ofensivas da China. Um novo capítulo. Isso levanta questões sérias sobre essa corrida armamentista silenciosa no ciberespaço, né? Como as capacidades estão evoluindo. Com certeza. Não é mais só sobre roubar projeto de avião, é sobre controlar ou pelo menos monitorar os fluxos de informação globais. E diante de um conjunto tão grande de acusações, vindo de várias fontes internacionais, qual foi a resposta oficial da China? O que eles disseram? Bom, a resposta de Pequim foi negação total. Veemente, o Ministério das Relações Exteriores da China classificou publicamente tudo isso como desinformação. Disseram que era parte de uma campanha com motivação política liderada pelos EUAs para difamar e incriminar a China nessa área de segurança cibernética. Acusaram os EUA de pressionar os aliados. Exatamente. Disseram que os EUA estavam coagindo os aliados a endossar essa história. E o governo chinês reafirmou a posição oficial deles de se opor a todo tipo de ataque cibernético e à disseminação de informação falsa. Negaram categoricamente qualquer envolvimento ou patrocínio do Estado nas atividades do Salt Typhoon. É aquela postura mais padrão nesses casos, né? A negação plausível. Quase sempre a regra do jogo nesses casos de atribuição de ataques estatais. Ok, então vamos tentar amarrar as pontas aqui. Temos o Salt Typhoon, uma operação de ciberespionagem gigantesca que ficou ativa por anos, comprometendo dados de comunicação em massa nos Estados Unidos e em mais de 80 países, caracterizada pela paciência, sofisticação, foco em infraestrutura crítica de telecomunicações. Objetivo: rastrear comunicações, incluindo de gente como Trump durante a campanha. E do outro lado? Uma negação completa da China, acusando os Estados Unidos de fabricar a história. O que tudo isso realmente significa no fim das contas? Olha, o significado é profundo e tem várias camadas. Primeiro, é uma alerta brutal sobre como as redes de comunicação globais, das quais a gente depende tanto, são vulneráveis. A infraestrutura que conecta o mundo é também um campo de batalha invisível. Faz sentido. Segundo, demonstra sem sombra de dúvida que a espionagem cibernética é uma ferramenta central de poder na geopolítica do século XXI. Obter informação privilegiada, mapear comunicações globais. Isso virou um ativo estratégico de primeira linha. E o terceiro ponto? E terceiro, como a gente discutiu, o caso sinaliza essa evolução notável e preocupante nas capacidades ofensivas atribuídas à China. Coloca eles num patamar de sofisticação e ambição estratégica que muda o cenário global de ameaças. Isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? Algo que vai além do South Typhoon em si. Se uma operação dessa magnitude, mirando a espinha dorsal das comunicações globais, coletando dados sobre populações inteiras, se isso conseguiu operar nas sombras por tanto tempo antes de ser descoberta... O que mais pode estar acontecendo? Exato. Que outras vulnerabilidades críticas podem existir sem que a gente saiba? Que outras campanhas secretas, talvez até mais sofisticadas, podem estar rolando agora mesmo por diferentes atores, explorando as brechas na nossa infraestrutura digital? O que essa história toda realmente diz sobre o equilíbrio, ou talvez o desequilíbrio perigoso entre ataque e defesa no ciberespaço hoje? Fica a pergunta no ar.